Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da ANC, aula de número 29. Estamos quase indo para 30, hein? Um tema hoje muito legal, atitude e altitude. Mas para explicar um pouquinho antes, para quem está assistindo a aula depois, né? O ANC, o Novo Capital, é uma maneira que a gente encontrou para falar sobre temas que vão aumentar um outro tipo de capital que nós temos que ter, né? Que nós percebemos que tem que ser muito trabalhado hoje em dia, que é esse capital espiritual, capital emocional. Então, toda semana nós temos temas aqui que vão relacionar a montanha, a inteligência espiritual, a inteligência emocional, tá? Que é o que nós buscamos também nas trilhas que nós realizamos aqui. Então, muito mais do que somente caminhar, né? Que nem uns loucos aí pelo meio das matas e montanhas, a gente quer algo a mais, né? A gente costuma até dizer aqui que é sobre subir de nível, não sobre subir montanhas, né? Então, hoje a gente vai falar sobre um tema mais focado e alinhado com umas questões de montanha, questões de caminho, né? E que vai ser bem bacana. As outras aulas ficam no IGTV e também lá no YouTube, tá? Então, quem quiser pode voltar para ver as anteriores, já são 28 para trás aí, algumas que vocês vão ficar travados, assim, pensando no que pensar, né? E outras que vão ser bem tranquilas e bem leves, tá? E o objetivo sempre é esse, tá? Dar uma martelada, às vezes dar uma assustada, dar uma acordada, tá? Para a vida. Então vamos lá, tá? Hoje é um tema bem bacana. Eu tenho utilizado muito essa frase, né, nas últimas postagens do Instagram, porque eu acho que tem muito a ver, que é a sua atitude determina a sua altitude, né? E o que que isso tem a ver, né, com o que a gente vem fazendo e quais são as coisas que eu percebi das pessoas que fazem trilha conosco, que muda na vida de cada uma. Então, muitas vezes quando nos perguntam, né, como fazer coisas grandiosas, montanhas, trilhas pesadas, como a gente estava falando antes aqui um pouquinho do Sidney, né, as pessoas às vezes veem feitos incríveis assim e elas ficam pensando, mas como fazer isso, né? E hoje a gente vai explorar um pouquinho isso, que tem muito mais a ver com a sua atitude do que, assim, com alguma capacidade sobrenatural, tá? Na verdade, são todas pessoas bem normais, mas que tomam uma atitude diferente. Então, é exatamente isso, né? Pessoas comuns que realizam feitos extraordinários. Vocês estão vendo essa foto de fundo aí? Acham que eu peguei ela no banco de imagem? Tá bonitinha, né? Sabe quem é aquele cara de ver esse carinha aqui, ó, na pontinha aqui de amarelo na pedra? Sou Joe. Então estamos caminhando aí para o campo base do Everest. Mas daí talvez vocês vão falar assim, não, mas assim, o Carlos ainda treina, o Carlos já está meio jovem, né? Já faz montanha há algum tempo, guia o pessoal aí pelo litoral, pelas montanhas do Brasil, Machu Picchu, essas coisas todas. Então não dá para levar como parâmetro. Mas olha que legal. Esses dois aqui são dos casais mais fantásticos que eu já pude conhecer na minha vida, tá? Eu digo para que se a gente puder envelhecer e ir avançando na idade e se tornar como eles, tá fantástico, tá? Aqui vocês estão vendo a Clarice e o Dr. Nelson. Todos aí na faixa dos 65 anos, se eu não me engano. Extraordinárias pessoas ou pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias? Né? E aqui a gente tinha um amigo nosso que é o Paulo, que ele tem uma empresa de treinamento, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina, tá? E lá na frente de verde, um pouquinho à frente, nós tínhamos uma outra amiga nossa, que era o primeiro trekking da vida dela, era o campo base do Everest. Aí eu já não sei se beirava um pouco da loucura, né? Ou da atitude. Mas ela foi, fez e foi fantástico. E fez assim, bem, tá? Bem até melhor que muitas outras pessoas. Então, assim, tem pessoas altamente condicionadas aqui nesse grupo? Algumas sim, mas a grande maioria são de pessoas que levam o seu dia a dia, assim como todos nós, né? Já não são assim tão jovens, né? Mas têm uma maturidade, um discernimento fantástico e conseguem fazer coisas fantásticas e grandiosas, extraordinárias. A Clarice e o Nelson, por exemplo, são aqui de Cascavel. O Nelson é pediatra, acho que deve ter cuidado de muita gente aqui, né? São duas pessoas fantásticas. E eles todos os anos fazem montanhas diferentes, coisas diferentes, quer dizer, são pessoas assim que vale a pena você ter no teu caminho, na tua vida, né? E demonstram que pessoas podem fazer aquilo que bem entenderem, desde que elas tenham algum tipo de atitude, né? E também muita experiência. Mas essa experiência, ela vem exatamente da atitude de querer fazer algo, né?
Então, essa foto que eu coloquei de fundo ali foi para demonstrar isso, né? Eu não peguei ela no banco de imagens e tal, foi um guia lá do Nepal, amigo nosso, que tirou a foto e tá aí, ó. Você imagina, a gente está aqui pelo menos a uns 4.500 metros de altitude, eu imagino, caminhando, todo mundo tranquilo e feliz. Eu tô por último ali, afinal, tô lá na ponta, mas geralmente estava por último aqui. E uma cena linda, né? A gente estava passando aí pelo vale, indo em direção ao campo base do Everest, devia nos estar faltando uns 4 ou 5 dias, eu imagino, que foi essa foto antes de chegar lá. Então a foto já diz por si, né? As pessoas comuns são capazes de fazer coisas grandiosas quando elas tomam a atitude certa, né? E aí muitas pessoas me perguntam, mas qual que é o segredo disso, né? O segredo das grandes jornadas, de fazer coisas grandiosas. Aqui eu tô no dia que a gente chegou no campo base do Everest, tá? O campo base do Everest ele está a 5.450 metros. E algumas pessoas falam assim, mas é só o campo base. Pô, 5.450 metros, vamos lá caminhar para vocês verem como é que é, né? Chegar ao campo base já é uma experiência muito fantástica, tá? Se defrontar com aquela montanha, você saber que você está na frente, né, da maior montanha do mundo, é fantástico demais. Mas se vocês, assim, o que vocês acham se vocês perguntarem para uma pessoa que está acostumada a fazer grandes feitos, qual é o segredo? O que vocês acham que ela vai dizer para vocês? Agora eu quero a participação de vocês. É muito importante, tá? Que vocês participem, porque isso enriquece demais a nossa experiência aqui do ANC. O que vocês acreditam que alguém capaz, assim, já acostumado a fazer grandes feitos, diria que é o segredo ou a grande dica para fazer coisas grandiosas? Eu acho que talvez vão falar na questão de tentativas e Uhum. erros e acertos e nessa questão de não parar, de ficar, de tentar. Às Tentar, vezes, eu né? não consegui aqui, mas eu vou tentar de novo. Aham. Alguém mais, gente? Eu diria que um dos segredos também é começar, né? Ter a coragem de dar o primeiro passo e já iniciar essa tentativa que nem a Kátia falou. Perfeito, Dani. Ótimo. Vamos lá, gente. Tá ficando legal. Disciplina. Disciplina. Acho que disciplina. Perfeito, ótimo. Quem mais? É meio chavão, mas acho que acreditar em si mesmo, não importa o que aconteça ao redor, acreditar em si e adiante. Também. Perfeito, né? E aí, gente, mais ideias? Bom, tem sim, Dom. Tá me escutando bem? Meu Tô, áudio tá bom? tá ótimo. Então, eu não sei, acho que todo mundo, a maioria já deve ter conhecido o Ayrton Senna, né? Aham. Ele é considerado um dos heróis nacionais aí, né? Ele dizia assim que sempre ele conquistou muitas vitórias e muitos consideram ele como um gênio, né? Aham. Ele dizia assim que com relação ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Uhum. Então, ele sempre presumia, para você conquistar algo, você tinha que ter uma determinação, você se superar, ter uma perfeição, motivação, dedicação e garra. Perfeito. Isso começa devagarzinho, progressivamente, não é do dia para a noite. Exato. E devagarzinho você vai conquistar. Exato. Mais alguém, gente? Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Sem a câmera, o comentário do Marco Aurélio parecia assim, um comentário de esporte lá de dentro do autódromo, assim, Exato. da gente. Ficou muito bom. O áudio dele tá legal, né? Parece um comentarista. Tá? Mas tá ótimo, Marco. Mas pareceu assim que você tava falando da TV. Ficou muito legal. Mas o bacana é isso, né? Quer dizer, todo mundo citou alguma coisa aqui. Primeiro, atitude, né? Que a gente é o tema de hoje, assim é o que nós queremos falar. Mas também traz uma coisa que é a persistência, né? E geralmente quando a gente pensa em algo muito grande a ser feito, a gente acha que é difícil e a gente costuma desistir, né? Quando as pessoas me perguntam do caminho de Santiago, uma das primeiras perguntas em geral que elas me fazem, qual é a distância que eu percorri? E aí quando eu falo que deu quase 1.000 quilômetros, um pouquinho mais de 1.000 quilômetros, eu falo, meu Deus, isso é impossível, imagina, caminhar 1.000 quilômetros. É que nosso cérebro tende a imaginar que você vai ter que fazer isso de uma vez só. Então, assim, 1.000 quilômetros, meu Deus, quanto tempo vai demorar para fazer isso? Vai demorar o tempo que vai demorar, né? Aí ela já vem o tempo, mas quanto tempo você demorou para fazer? Deu 32 dias.
Meu Deus, 32 dias é mais de um mês, dá muito tempo. Quer dizer, a gente começa a racionalizar isso. E o nosso cérebro, ele tende a fazer a gente ser uma pessoa preguiçosa, né? Geralmente, o que você não precisar se esforçar, você não vai fazer. Né? O teu cérebro sempre vai jogar contra. E aí as pessoas têm a terceira pergunta, né, que em geral me fazem. Mas como é que se faz para andar quase 1.000 quilômetros? Foi difícil? Eu disse, se eu pensar na Mas jornada... o treinamento também é importante, né? Então, Isso. nisso. O treinamento também, o planejamento também é bom. Exato. Daí elas me perguntam assim, né? Então, que eu estava falando, foi difícil? Eu falo assim, é isso que você falou, Regi. Se eu pensar do início da jornada até o final de uma única vez, sim. É extenuante. Por quê? Porque o Caminho de Santiago começou 2 anos antes. Entende? Na verdade, eu acho que mais, 9 anos antes. Mas assim, sério, que eu falei assim, eu tô indo, vou me preparar, foram 2 anos antes. Então, desde 2018, eu comecei a pesquisar, me preparar, ir comprando equipamento e tal, me preparando fisicamente, me preparando espiritualmente, fisicamente e psicologicamente também, né? E preparando as pessoas que estavam à minha volta também, porque afinal eu ia ficar 30 dias, até profissionalmente, né? Como que eu vou ficar 30 dias, 40 dias fora? Como é que fica o meu trabalho? Como é que fica tudo? Mas, basicamente, quando elas me perguntam como é que eu caminhei os 1.000 quilômetros, a resposta é muito simples. Um passo depois do outro. Até tinha, né? Tem aí uma frase que diz isso, né? Um ditado, que um caminho de 1.000 quilômetros, ele se faz possível, né? Com um passo depois do outro. E o Caminho de Santiago estava ali para provar exatamente isso, né? Quer dizer, a gente se mantém com um passo atrás do outro e a gente termina unicamente somente desse modo. Não existe assim um hack, a gente busca muito isso na sociedade de hoje, né? Eu quero aprender um truque, um hack que me dê uma velocidade extra. Não existe. Basicamente, o hack, ele te leva para um caminho. Por exemplo, um hack para fazer o Caminho de Santiago mais rápido que todo mundo seria pegar um ônibus em Saint-Jean-Pied-de-Port e aí pegar ônibus até chegar a Santiago. Você talvez conseguiria fazer o caminho todo, sei lá, em 4 dias. Mas eu pergunto, será que vale a pena? É para isso que você se dispôs a ir até Santiago? E aí sempre quando eu penso nisso, eu lembro daquele filme Clique, né? Que todo mundo já deve ter assistido, eu acho que é um filme fantástico, né? Em que ele acelerava as partes que eram ruins da vida, e aí cada vez o que acontecia, a vida dele ficava mais rápido, e ele não conseguia ter controle. Por quê? Porque ele já não sabia mais aproveitar aquilo que não era assim extraordinário, né? Ele queria viver só na parte boa da vida dele. E se a gente for pensar, a gente não tem só isso. Nos treinos que os professores fazem, né? Normalmente as pessoas reclamam muito, né? Ai, tá muito cansativo, mas se você não sair da zona de conforto de vez em quando, você não vai saber até onde você chega. Exato. Né? Então, a gente se desafiar a todo momento é muito importante. E tem um outro aspecto também que é importante, que é próprio também nosso do ser humano. A gente costuma valorizar muito o que a gente quer fazer com pouco tempo e muito esforço, e pouco esforço, vamos dizer assim, né? Quando a gente se propõe a ler um livro, a gente não quer ler tipo 3 páginas por dia, a gente faz propor para ler 50 por dia, né? E aí chega uma hora que essas 50 páginas fica muito. E aí você vai e desiste. E a gente costuma subestimar aquilo que a gente pode fazer a longo prazo, mas aos poucos, né? Então, às vezes, se eu me propor a ler 3 páginas todos os dias, ou 5 páginas que sejam, né? É muito melhor eu manter esse hábito por talvez toda a minha vida e ler, né, 4, 3, 5 páginas por dia, do que eu me propor a ler 50 páginas por dia e desistir na primeira semana e nunca mais ler nada, né? Sempre ficar naquela, eu não consigo ler 50 páginas, então eu não consigo cumprir com o meu propósito, então eu não vou fazer. Então, basicamente, o Caminho de Santiago era uma grande lição sobre isso, e as montanhas, as trilhas, o rapel que a gente faz é isso, né? Então, quer dizer, é muito complexo, às vezes, a gente pensar nisso. A gente tem que ter essa ideia na nossa cabeça. A gente tem que começar a valorizar mais aquilo que a gente pode fazer a longo prazo, né, com o esforço necessário, mais o que, como a gente chama no coaching, né, com uma questão smart sobre aquilo. Ou seja, aquilo tem que ser atingível, tem que ser, de certa maneira, inteligente, replicável. Não pode ser uma coisa que vá consumir grande parte do meu dia. É como fazer um financiamento. Ninguém deixa você fazer um financiamento se você vai fazer um financiamento além de 30% daquilo que você ganha, via de regra, né? Por quê? Porque eles sabem que chega uma hora que você se endivida e não consegue mais pagar aquilo. Então, eles sabem que não vai receber.
Então, nós deveríamos ter esse mesmo pensamento quando a gente vai tentar fazer algo que é extraordinário e grande. Não é pensar assim, eu vou fazer Santiago amanhã ou semana que vem e, de repente, pegar umas mochilas e ir para lá, né? É necessário um pouco mais de experiência, um pouco mais de aprendizado, um pouco mais de treino. Então, por exemplo, ao fazer Santiago, existiam alguns exercícios que eu ia fazendo, né? De alguns professores, mestres que eu fui conhecendo pelo caminho. Um deles era fazer um dia do caminho com um passo depois do outro. Não estou falando de não cuidar dos passos, estou dizendo exatamente de você colocar assim, ó. Eu coloquei um pé aqui, meu outro pé vai aqui. Eu andei um dia assim. Era uma caminhada de 17 quilômetros, mais ou menos. Eu acho que eu devo ter demorado, sei lá, umas 14 horas, pelo menos, caminhando assim. Vocês imaginam fazer algo assim? Né? Era exatamente isso. Um passo depois do outro. Sabe por quê? Porque na primeira semana eu tive essa questão, eu vou fazer o máximo que eu posso, porque daí eu vou ter dias sobrando e eu posso, às vezes, até descansar. Então, nos 3 primeiros dias eu corria. Por quê? Porque eu estava bem, né? Estava começando, então aquela mochila não pesava tanto. Eu corria. 6 ou 7 dias depois, os meus joelhos não aguentavam mais. Por quê? Eu quis fazer muito em pouco tempo. E a ideia ali era o quê? Tem uma frase que vocês devem escutar eu falando sempre quando a galera está correndo na trilha ou na montanha, principalmente quando é 50K, quando é Sydney e desafios assim. Qual é a frase, gente, que eu aprendi nesse dia? Alguém lembra? Acho que eu falei para Começar como um velho para chegar como um jovem. Isso. Caminhe como um velho e chegue como um jovem. Porque quando geralmente eu tento caminhar como um jovem, eu acabo chegando em frangalhos como um velho no final. E um velho decrépito, assim, um velho que não tem saúde e qualidade de vida nenhuma. Então é importante, às vezes, quando a gente consegue, mensurar o caminho, né? E foi uma coisa até que fazendo natação eu aprendi, né? Porque no começo, quando eu estava fazendo natação, eu queria, nossa, tipo ser o Phelps, né? Você entra lá e você já quer nadar, e aí o professor falou, cara, calma. Faz a primeira volta bem tranquilo. Faz a segunda acelerado, pega a média. E essa média você vai trabalhar. Se você trabalhar dessa média, significa, eu não estou indo nem devagar, mas também não estou indo tão rápido a ponto de não conseguir fazer as outras voltas da piscina. E esse ensinamento eu acabei levando para Santiago e para todas as outras coisas que eu faço. Então adianta, até mesmo no cross, né, tem muito disso, né? A gente tem que entender que às vezes na vida e também para essas atividades que a gente faz, outdoor, de montanha, seja isso, nós estamos trabalhando uma questão de alta resistência, que é o endurance, que eles chamam, né? Que é assim, eu vou ficar fazendo essa atividade por muito tempo. E a vida é isso, é você fazer uma coisa que você gosta ou uma coisa que você quer por um longo prazo de tempo, né? Então eu tenho que ter o quê? Planejamento. Eu não posso ficar dando sprint, o pessoal que corre sabe, né? Se eu fico dando sprint toda hora, o que acontece? Numa maratona, por exemplo. Dá certo? Dá sprint toda hora numa maratona? Galera que corre aí me diga, por favor. Cansa. Não dá, não. Dá, né? Tem que achar o meio do caminho. Exato. Achar o meio do caminho. Nem tiro, acho que 10 km, se tu começar, né, forçar toda hora, você vai conseguir. E, por exemplo, no CrossFit... Explosão, né? No explosão, CrossFit... quem não tem explosão no começo, tá lascado depois. Tem Exato. gente que tem uma habilidade boa para explosão, que continua mantendo, mas a maioria das pessoas não. Só que se você chega na metade, primeiro quilômetro já quebra. Exato. Mas se a gente for perceber até nas corridas, né, a gente percebe o quê? Todo mundo corre mais ou menos numa média, e aí no final você pega todas as energias que você tem e dá aquele sprint final, né? Aquela corrida sprint final, aquele tiro final, né? E é nisso que você pra acaba... pegar aquele cidadão que tá vindo. Exatamente, dando tudo de si, né? E assim, quem fez montanha, aqui eu faço trilhas maiores, vocês podem perceber, né? Eu, por exemplo, quando estou chegando perto do cume da montanha, existe uma força sobrenatural que vem do além, que eu não sei de onde é, né? Que ela simplesmente me empurra para o topo da montanha. Em Santiago aconteceu isso. No último dia, eu andei 47 quilômetros. Mas era diferente, entendeu? Depois do meu aprendizado, eu fui vindo aos pouquinhos e, de repente, eu tinha energia sobrando, experiência sobrando para saber como caminhar. Hoje, quando eu chego, por exemplo, no Pico Paraná e vejo aquela última parte do cume, eu sei que falta meia hora. Daquela meia hora é aquela meia hora assim que eu sei que eu vou render. E eu vou. No Olimpo, eu sei certinho onde é. Né? Na última partezinha que você passa ali meio entalado, eu sei que dali em diante eu vou render. Entendeu? E não adianta me chamar, por quê? Porque aquele é meu momento de cume. E sabe o que faz, às vezes, no cross ou em outras atividades eu render para chegar até o final? A sensação que eu vivi ali.
E o que faz eu ter essa sensação e viver na montanha? A sensação que eu tenho no treino. O que faz quando às vezes a vida está difícil, eu saber que eu tenho que dar um gás a mais? A sensação que eu tive no treino, a sensação que eu tive na montanha, porque eu sei que se as coisas estão ficando muito difícil, é porque está perto de algo bom, né? Então eu tenho que dar um pouquinho a mais de mim, né? Tenho que dar o meu gás ali, dar o sprint para tentar chegar em algum lugar e vislumbrar aí o horizonte. Depois que você deslumbra o horizonte, aí você começa a entender o que você vai ter que fazer, né? Qual é a próxima parte do caminho. Então, até mesmo quando a gente... então, esse trabalho, ele tem que ser de maneira paciente, sem ansiedade. É um trabalho constante, né? É o que nós chamamos de Kung Fu. Kung Fu basicamente é isso, tá? A tradução literal poderia ser trabalho constante. Então, os grandes mestres, eles não se formam de um dia para o outro. Eles se formam num trabalho constante, sem parar, né? Eu acho muito legal a explicação do porquê existe a faixa branca e por que principalmente existe a faixa preta. O faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Ele treinou tanto arduamente que a faixa branca dele foi sujando conforme o tempo, ao momento que ela, né, de tanto ser usada, ela ficou preta, de tanto trabalho. Vocês entendem? É um trabalho em tempo constante. Então, essa é uma das lições que eu acho legal também que as artes marciais nos trazem, né? O faixa preta é um faixa branca que não desistiu. O cara que chegou no Everest é um montanhista que não desistiu do seu sonho de ir para o Everest. Um cara que chega no topo do Sidney é uma pessoa que foi para a trilha de iniciantes, viu uns caras malucos lá e não desistiu, né? O cara que às vezes desce, a pessoa que desce o rapel pela primeira vez, às vezes com medo ou com algum outro problema, é a pessoa que não desistiu, ou seja, ela teve um trabalho constante de melhoria até chegar naquele ponto, ou seja, a sua atitude, né, no dia a dia definiu a altitude ou aonde ela chegaria. Até mesmo para fazer o bem para os outros nós temos que fazer isso. Gente, essas fotos são todas nossas. Eu tenho orgulho das fotos que a gente tem às vezes no acervo. Então aí em 2019 a gente cruzando o Abra Salcantay, 4.600 metros de altura, passando a Cordilheira dos Andes de um lado para o outro, né? Do lado de cá é Cusco e do outro lado de lá já tem a floresta amazônica. Então, um dia bem loucão. Mas eu sempre passava muito mal no Abra Salcantay. Por 2 anos, foram 2 anos terríveis. 2017 e 2018 foram anos assim que eu não foram legais, sabe? E por que isso ocorria? Ocorria porque, assim, aqui em cima eu entrego um presente para a galera quando eles chegam, tá? E eu querendo, às vezes, ajudar todo mundo, saía junto com eles e quando chegava perto da última rampa do Abra Salcantay, que é a parte mais alta que a gente consegue passar, eu rendia tudo, dava esse sprint final que eu falei para vocês aí. Só que nós temos que lembrar que eu estou na altitude aqui, né? E aí vai faltando oxigênio. E se eu subo muito rápido, o que acontece? Sem explicações médicas, eu vou tentar dar uma explicação muito simples. É como se simplesmente você sentisse 2 marretadas do lado da sua cabeça e faltasse ar de repente. Como se de repente parece que vem uma dor de cabeça e pá, você tá mal. Aí eu entregava aquilo que eu tinha que entregar para a galera lá em cima e depois ficava morrendo quase 2 horas para conseguir descer o Abra Salcantay. Então, o Abra Salcantay já tinha uma história legal para mim, porque é a primeira montanha nevada que eu fui e tal, não sei o quê, né? Mas, quando a gente está também tentando render o nosso máximo, a gente precisa começar a pensar e buscar a experiência necessária para fazer algumas coisas. E tem que lembrar que, às vezes, fazer o bem para os outros é primeiro fazer o bem para si mesmo. Afinal, eu era um dos guias, eu não podia ficar mal na descida, né? É o que aconteceu em 2017 e 2018. 2019 foi muito simples. O que eu fiz? Acordei mais cedo. Deixei a parte fácil com os outros guias. Subimos eu e o guia principal junto comigo até lá em cima. E quando a galera chegou, eu estava lá, podendo auxiliar todo mundo, tranquilo, né? Então nós temos que ter também essa jogada e saber que mesmo às vezes quando você tem uma vontade de fazer algo muito bom e até quando é pelos outros, a sua atitude também tem que ser de preservação, de cuidado consigo mesmo, tá? Temos que saber planejar. Aí nós chegamos agora numa das experiências mais fantásticas sobre atitude e altitude, que foi o nosso Huayna Potosí, né? O grande aprendizado de 2017 e 2018. 2017, então, pessoal, foi um ano em que todo o ambiente estava contra nós, parece. Por quê? Nós éramos inexperientes,
né? Eu tinha experiência de alta montanha em outras montanhas, mas o Huayna Potosí era a primeira vez. A vida não estava muito bem, assim, não estava tranquila. E isso interfere muito aonde nós queremos ir, tá? Porque se você sai para a sua jornada, para o seu grande desafio, né? E lembrem que o desafio, quando eu falo aqui, não estou falando somente da montanha da trilha, eu estou falando do dia a dia, de metas que vocês colocam para vocês. Mas o dia a dia, a vida de vocês não está legal, todo o resto vai ser impactado. Ainda mais quando você talvez não tenha tanta experiência. Porque aí vai bater ansiedade. Nós estávamos, por exemplo, com pouco tempo, com pressa, né? E tudo isso causou o quê? Um cansaço psicológico. E também um cansaço físico. Então, em 2017, nós fomos para o Huayna Potosí. Nós fizemos a nossa aclimatação no próprio Huayna Potosí, em um dia, tá? E aí a gente partiu para o Campo Alto, que estava a 5.200 metros, mais ou menos. Quando nós fomos acordar, o pessoal, que a gente sairia meia-noite, já uns 3 ou 4 não conseguiram acordar porque estavam muito mal, né? E os outros que foram, quase todos desistiram no meio do caminho. Inclusive eu voltei, porque eu vi todo mundo voltando e aquilo me deu um desânimo psicológico tremendo, tá? E aí eu comecei a pensar no meu dia a dia e na minha vida, em como ela estava, e eu disse, não tem lógica isso que eu estou fazendo, porque eu só vim aqui para sofrer. Chegou um momento em que meu sofrimento interno, assim, ele era maior do que a satisfação de estar naquele lugar. Mas aí eu acho que eu tomei uma decisão sábia, que foi, se não está me dando prazer pelo desafio, significa que não deve ser feito. E eu retornei, né? Retornei para o campo Alto, né? Para o refúgio. No ano posterior, em 2018, tudo estava diferente, né? Vida, de certa maneira, no dia a dia, com as pessoas, relacionamento, profissional, tudo um pouco mais estável, um pouco mais trabalhado, né? Eu internamente mais trabalhado. Tanto o orgulho como o ego um pouquinho feridos também, né? Porque isso nos dava uma gana de dizer, olha, esse ano todos nós vamos chegar no cume. O grupo estava totalmente unido, por quê? Porque nós ficamos o ano todo entrosado e se trabalhando, não só fisicamente, mas também internamente. O trabalho físico também, né? Você buscar essas habilidades físicas, quer dizer, comecei a treinar mais, comecei a me dedicar aos treinos como eu me dedicava antes, comecei a me preparar mais, tá? Preparamos também uma grande equipe, não só nossa, mas dos guias que estavam nos acompanhando, porque no ano anterior os guias começavam a apressar, eles queriam que a gente fizesse cume de qualquer jeito, algumas pessoas não se sentiam bem, né? Mudei totalmente a estratégia de subida, tá? Para o cume. E aí o que aconteceu? Cume. Mas como é que foi isso? Primeiro a gente investiu muito tempo. A gente foi se aclimatar no Condoriri, que é essa cadeia de montanhas que está um pouquinho para o lado aqui, tá? Para depois subir aqui nesse topo do Huayna, mas o Condoriri está um pouco mais para o lado aqui. Ficamos lá 4 dias, somente subindo e descendo montanhas, toda hora. A gente subia a 5.000, descia, subia a 5.400, desceu, subiu a 4.000, desceu e ficamos lá aclimatando, né? E a gente aprendeu uma coisa que voltou para mim essa frase, né? E a gente combinou com os guias de lá também, que era caminhe como um jovem, afinal, caminhe como um velho e chegue como um jovem. Ou seja, a nossa pressa acabou. A gente sabia o que a gente queria, a gente sabia que isso tomaria um tempo, né? E seria o tempo que a gente teria que ter para se adaptar ao clima inóspito da alta montanha. Quando nós chegamos no Huayna Potosí para fazer, a gente mudou também a estratégia, porque eu percebi lá no Condoriri que a gente precisava de um dia de descanso. Sabe por quê? Porque a gente em Cascavel vive aos 700 metros de altura e La Paz está quase 4.000 metros de altura. As outras pessoas que vinham da Alemanha, às vezes de outros países que já tinham tradição de montanha, também viviam em uma certa maneira em uma altitude mais elevada. Logicamente, para elas a adaptação era muito mais fácil. A gente vive quase ao nível do mar, se a gente for ver, comparado, né, com alguém que vive aí nos altiplanos bolivianos. Então, a gente mudou totalmente a estratégia da agência, por exemplo, que estava conosco. A gente criou um protocolo, que é conhecido como protocolo dos trackers, né, o protocolo brasileiro, que era colocar um dia de descanso a cada ascensão que a gente fazia alta. E o resultado foi que nós conseguimos chegar. E isso foi fantástico.
né? Quando a gente começou a subir, a gente estabeleceu algumas regrinhas, que já eram regras do montanhismo, porque quando você vai subir montanhas altas, você não pode geralmente subir acima de 700 metros por dia, tá? Subir um pouco mais do que isso significa que o seu corpo não vai se adaptar muito bem. Então a gente estabeleceu essa regra. E a gente estabeleceu também que nós não iríamos caminhar com pressa, que nós não tínhamos pressa de chegar no cume, que em vez de sair então à meia-noite, nós sairíamos às 10 da noite da noite anterior, enquanto os outros grupos saíram a 1 hora do dia do cume. Enquanto os outros grupos demorariam 5 horas para chegar, nós demoraríamos no mínimo 7 horas para chegar. E foi o que aconteceu. Nós começamos a subir no único ritmo. Nós éramos dos únicos grupos naquele dia na montanha que a gente não parava, gente. Olha que legal. Do jeito que a gente saía, a gente ia subindo e a cada hora, mais ou menos, a gente fazia uma paradinha de 5 minutos. Que era para tomar um chá quente, ir no banheiro e coisas assim. Enquanto a gente via, eu comentava isso com a Lia, eu acho que ontem, e com o Leandro, a gente via os outros guias de outros grupos carregando alguns clientes para cima porque eles estavam cansados. O cara puxava mesmo o cara pela corda assim na neve e falava, vamos, que falta pouco. Enquanto isso, a gente com muita tranquilidade foi subindo, foi subindo, foi subindo. Calculamos para chegar na hora do pôr do sol, 15 minutos antes do pôr do sol, estávamos no topo do Huayna Potosí. Podemos ver o sol nascendo, a sombra do Huayna Potosí tocando o Titicaca lá no fundo, o Lago Titicaca. Ou seja, foi fantástico. E todos chegaram. Foi melhor do que nós tivéssemos chegado em 2017, porque iam chegar talvez 3 ou 4. Vocês entendem? Daquele grupo que estava mais entrosado. Então isso foi muito legal, porque nós aprendemos que, primeiro, nós tínhamos que ter uma estratégia para chegar até o cume. E que ter pressa para chegar até o cume não é legal. É isso que faz, às vezes, a gente cair. Como eu falei, a gente valoriza demais o que a gente pode fazer em pouco tempo e subestima aquilo que nós podemos fazer de maneira constante. O que fez a gente chegar foi, primeiro, entender como que funcionava para a gente, como que o nosso corpo respondia, né? Que a gente precisava de um dia de descanso. Então, em vez de dormir na parte baixa, a gente já dormiu na parte alta, ficou um dia lá na parte alta e daí só no outro dia a gente foi. Vocês imaginam o que é controlar a ansiedade de ficar num lugar que você às vezes não consegue dormir direito? Que lá fora tá tipo 5 graus e dentro do refúgio bateu 47, fácil, tá? Porque ele tá aquecido, é um telhado de policarbonato, esquenta lá dentro e tal. E não tem nada para fazer, tá? Não tem WhatsApp, não tem internet, não tem nada. A gente ficava lá, conversando, tomando chá, né? Só que esse era o protocolo, a estratégia que funcionava para a gente. Então, quando a gente fala de sucesso e realização, tem muito disso. Não existe uma fórmula que vai funcionar para todo mundo, que funciona para mim talvez não funcione para você. A gente deu sorte que aquilo que a gente combinou entre a gente funcionou para todo mundo. E a gente conseguiu chegar. E sabe quantas horas a gente demorou para descer as quase 8 horas que a gente subiu? Alguém quer chutar aí? Quantas horas você acha que demorou para a gente descer? Alguém chuta? 14 horas. Ninguém? Então eu falo para vocês. Pode falar, Lia. Quanto tempo acha que demorou? Você já ia falar. Desculpa, eu não vi. O Lê teve um chute. 14 horas. Não. 3 horas. Quando a gente subiu o Everest lá no campo base, o Everest não, desculpa, o campo base do Everest, nós demoramos 11 dias. Sabem quantos dias a gente desceu? 4 dias. Eu ia falar, é sempre a metade, mais ou menos. Eu ia falar a metade do percurso para ir, para voltar. E isso acontece também no dia a dia na nossa vida. Às vezes a gente chega no cume e a gente acha que a gente vai ficar muito tempo lá. Só que se eu ficar muito tempo no cume do Huayna Potosí, sabe o que acontece? Eu começo a congelar. Eu tenho uma foto, depois eu posso mandar no grupo, menos 27 graus, tá? Menos 27 ou menos 15, tá? Ou era a temperatura térmica de menos 15, era uma coisa assim. Você imagina você ficar menos 15 graus, ficar ali a menos 15 graus paradinho? Sabe quando a gente começava a se sentir um pouco mal fisicamente? Quando a gente parava. Sabe por quê? Porque a gente suava dentro da roupa.
Você passa muito mais calor em alta montanha do que frio, às vezes, tá? Só que você sente muito frio quando você para, porque você está com o seu suor ali, né? Aí vem aquele vento frio, começa a dar aquela sensação de congelamento. Eu me lembro até hoje da Mi falando, cara, meu dedo tá congelando, e ela preocupada. E eu também comecei a não sentir o dedão do pé. Eu falei, meu Deus, né, cara, o que vai acontecer? A gente sempre pensa na pior cena, né? A gente acha que tá subindo o Everest, tá? A nossa cabeça, você tá vivendo a sua grande experiência. Então aquilo, tudo que acontece de ruim numa grande expedição, você acha que vai acontecer contigo também, né? Qualquer dorzinha de cabeça, fala, meu Deus, tá acontecendo algo muito sério e tal. Mas é fantástico viver essa experiência. Mas isso só demonstra pra gente que, assim como no dia a dia, na nossa vida também, subir demora muito. Mas descer é um tropeço. Né? Quantas vezes vocês trabalharam, batalharam para chegar no topo em alguma coisa, no objetivo, chegaram lá e de repente a hora que vocês olharam, falam, meu Deus, já passou. E aí você fica se lamentando. E sabe o que acontece com quem se lamenta? Demora demais para descer. O grande número de mortes no Everest é subindo ou descendo? Descendo. As pessoas costumam descer a ter problemas na descida, tá? Porque já estão no seu limite, está extenuante, já está, sabe, num ambiente que não é legal e aí você às vezes demora um pouquinho mais e você começa a ter problemas. Então fica nessa dica também, né? Você precisa descer, porque na nossa vida também eu não posso viver somente no topo, no cume toda hora, né? No máximo, no meu assim, na minha superpotência de vida. Por quê? Porque é cansativo. Se torna impossível. O ar lá é diferente, é rarefeito, entendeu? As condições não querem que você fique lá. Então, como eu falei para vocês, sabe o que deu certo na estratégia para chegar no Huayna? Toda vez que a gente descia, subia, a gente descia e descansava. E é por isso que a gente não vive no topo da montanha. Porque o nosso dia a dia é feito aqui, né? Embaixo, com todas as outras pessoas. Né? Então a gente tem que curtir sim a vitória. De chegar no cume, tirar foto, você vai postar no seu Instagram que deu certo, e não sei o que maravilha, né? Você conquistou a pessoa que você queria, foi conquistado, largou alguém que não deveria estar na sua vida, se afastou, conseguiu ganhar um projeto, uma venda. Curta. Mas entenda que, basicamente, geralmente, o que você mais deseja na sua vida não está no cume da montanha. Está geralmente milhares de quilômetros, centenas de quilômetros do cume onde você está. O que eu mais queria, por exemplo, era poder compartilhar aquele momento com a Ana. Por quê? Porque ela conviveu comigo toda a preparação. Eu imagino que o Leandro foi para o Paraná e ele não vai poder dar outra resposta. O que ele mais queria era poder estar com a Lia ali, não era, Leandro? E você me falou várias vezes, meu Deus, como que eu queria que a Lia estivesse aqui e tal, não sei o quê. Ele falou isso para mim. Depois eu te mando o Pix. Porque é isso, sabe, gente? A gente queria levar os nossos filhos para lá, a gente queria que os nossos pais pudessem entender. São coisas que você não vai conseguir explicar. Se eu perguntar para, acho que tá a Angélica aí também, o pessoal que já fez montanha, o Marco. Se eu pedir para vocês como é que é a sensação de estar no topo, você sabe me explicar? De maneira simples? Quando perguntaram para vocês, vocês souberam explicar? Eu sempre falo assim que é surreal. A pessoa precisa fazer, precisa ver o nascer do sol lá de cima, precisa ver o pôr do sol, precisa fazer o percurso para entender. Porque você vai poder tentar, né, explicar isso durante talvez horas e a pessoa vai dizer assim, tá, mas daí você subiu e desceu. Isso. Eu estou tentando explicar para ali até hoje. Exato. Então, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Então, eu estava ouvindo, né? Entendo a questão da disciplina, a determinação, a estratégia, a cadência, né? Entender o ritmo, né, das coisas também. A questão desse equilíbrio. Mas uma coisa me chamou muita atenção, isso daí brilha nos seus olhos quando você fala, e coincidiu assim com uma reportagem que eu vi dias atrás aí, inclusive aproveitando a deixa aí do Marco Aurélio sobre o Ayrton Senna também, né? Que você mesmo comentou aí agora há pouco que perto de atingir do Olimpo, né? Se eu não me engano, do Olimpo, foi. do PP.
existe uma sensação que faz você ter um gás maior do que os outros gases aí, sabe? Aham. Isso daí foge um pouco da questão da preparação física também, né? Sim. Da preparação atlética da pessoa, né? Esportiva. Gostaria de saber, assim, qual é essa sensação? Porque a Angélica também respondeu ali, e Aham. eu acho que ninguém vai responder igual, porque o pôr do Não, sol que se vê lá não é o pôr do sol, não, entende? É uma vitória interna que é diferente para todo mundo, entende? exato. Então, o sol que brilha ali brilha diferente para qualquer Pra um que vai subir qualquer lá. um. É como o Leandro Então, falou, ele está tentando explicar para a Lia até hoje. E a e Lia ela só vai. e quando ela chegar lá vai ter uma cor diferente para ela Isso também. que eu ia falar. E ela vai ter uma noção do que foi para o Leandro. Porque para ela vai ser diferente. A gente não sabe o que vai passar pelos olhos dela, o que vai passar pela mente dela. Você entendeu? Então, isso que é o mágico. Por quê? Porque na vida, nenhuma altitude é igual para todo mundo. Eu já tive pessoas que passaram por transformações fantásticas e não chegaram no cume. Em que elas chegaram para mim, Carlos, que bom que você pediu para mim não subir, parar e esperar ali. O meu cume era aquele, como você falou, a altitude que eu tinha que chegar, vista a atitude que eu tinha tido do comprometimento, eu podia chegar até ali. Por quê? Porque eu não me esforcei no meu treinamento físico, eu não me esforcei em arrumar bem a minha mochila. Estavam faltando coisas. Então, logicamente, eu não podia estar no cume com todo mundo. Eu tinha que estar ali. Até mesmo essa percepção. A gente começa a perceber que a nossa atitude é de cuidado próprio. Porque se eu faço a minha parte, se eu treino, se eu me preparo psicologicamente, emocionalmente, eu chego no cume. E eu vou chegar com quem também se preparou nos mesmos aspectos. Então a culpa não é da montanha, a culpa não é do equipamento, a culpa não é do guia, a culpa é única e exclusivamente... Eu ia falar responsabilidade para atenuar, não, a culpa mesmo, tá? Vamos usar essa palavra para ficar bem assim, ó, martelado na cabeça. A culpa é sua, única e exclusivamente sua. Por quê? Quando você nasceu de maneira geral com um corpo que poderia fazer o que você bem entendesse. Mas você talvez não cuidou tão bem dele. A sua cabeça pode alcançar o que for e o seu corpo tem a obrigação de te levar para lá. E mesmo quando o seu corpo não te leva, você pode ser grandioso. Tá aí o Stephen Hawking para provar isso, não é? Uma das maiores mentes que levou o ser humano mais longe no espaço estava presa numa cadeira de rodas. Então isso demonstra que o cume é diferente para cada um e que o mimimi aqui não cabe. Principalmente eu acho que é isso, entendeu? Quanto menos mimimi, mais altitude, mais longe. Quanto menos pena de si mesmo, quanto menos se achar a figura triste da história, pior. Porque a gente sobe a montanha, sabe por quê? Porque você quer se tornar o grande protagonista de uma história. Eu subo a montanha porque um dia, quando eu estiver sentado com o Miguel, ele me perguntar como é que foi a minha vida, né, quando ele já tiver capacidade de armazenar essas histórias, ele vai falar, olha só, cara, o que meu pai fazia. Porque eu tenho certeza que a minha mãe... para conseguir isso, né? Isso. Porque eu tenho certeza que a minha mãe, e é uma coisa que eu falei com as amigas dela nos últimos dias, é que ela tinha certeza que eu estava vivendo a minha vida de maneira plena. Não só na montanha, mas eu pegava os ensinamentos da montanha, transportava para a minha vida, como alguém falou, errava, mas uma hora eu aprendia. E o problema não era errar, porque faz parte do processo. O esquema é, eu aprendi, né? Continuo aprendendo. Então, é esse o grande lance da montanha. É tornar a gente melhor no nosso trabalho, porque você sabe que vai precisar de uma folga, e se o seu trabalho estiver atrasado lá, você não vai poder ir. É ter um bom relacionamento de confiança com a sua esposa, com o seu esposo, a ponto de ele falar assim, cara, vai para a montanha, fica tranquilo. Tá? Eu sei que você vai ficar 5, 6 dias longe, não vai ter informação, mas eu estou tranquilo, eu vou dar conta de tudo que está aqui. É ter um relacionamento bom a ponto de nós dois vamos juntos. E não vai dar estresse. Por quê? Você vai estar cansado. Por exemplo, quando envolve altitude é terrível, porque você não vai comer, vai ter dor de cabeça às vezes, não vai dormir direito. Se o relacionamento não estiver bom, ele vai terminar ali.
Conseguem entender? Quase todas as pessoas que fazem o caminho de Santiago juntos, que estão no relacionamento tentando se encontrar, voltam separados. Por quê? Você imagina que ia ficar 32 dias andando com uma pessoa tendo dores e tudo mais, e você não podendo se desvencilhar dela, porque ela está te enchendo o saco. Por que muitos casamentos acabaram durante a pandemia? Ficou os dois ali, ó, um na frente do outro para a mesa, tiveram que conversar, tiveram que conviver, fazer o trabalho junto. Quer dizer, então é isso. É por isso que nós temos que ter essa atitude, nós temos que ser incansáveis na preparação. E estar sempre preparado. Eu estava falando ontem, né, aconteceu uma situação que o pessoal falou assim, quando é que é o 50K? Eu falei, vai ser final de maio. Nossa, me falaram que era no final de outubro, eu ia começar a me preparar daqui a um mês. Falei, para você ver, né, se tivesse começado a se preparar no dia que você soube que era em outubro, em maio você já estava pronto. Agora você vai ter que correr mais atrás do teu objetivo. Eu, no Desafio Discovery que eu participei, eu talvez não tenha ido para a última final porque eu não sabia nadar direito, assim, bem, sabe? Porque o dia que eu pensei em começar a nadar, eu falei assim, não, mas eu posso deixar para depois, eu não estou precisando nadar agora, né? Aí, 3 meses depois, surgiu a oportunidade de participar lá no programa da Discovery, e eu cheguei lá e nadei aquele nado Tarzan de sobrevivência, lá 400 metros. Que tempo vocês acham que eu consegui fazer, né? Quer dizer, não é caro se preparar antes. Caro é não estar preparado quando você necessita de uma habilidade. Eu já falei isso outras vezes. E na montanha, você não sabe qual habilidade você vai precisar. Se você vai precisar do seu emocional, do seu físico, enfim, você não sabe, por isso que é tão gostoso. Você não sabe nem mesmo o que você vai sentir lá no topo da montanha. Eu já fiz várias montanhas e eu nunca sei. Nunca sei como vai ser. Eu me emociono vendo os outros se emocionando na montanha. Isso para mim é mágico e fantástico, né? Então esse foi o grande ensinamento do Huayna, sabe? Ter paciência, pensar na sua estratégia e ir em frente. Mas daí você pensa assim, nossa, vocês estão falando de coisas grandiosas, subir uma montanha, sei lá, escalar não sei aonde, né? Eu não sei se eu quero fazer isso, e você tem o seu direito de não querer fazer, a gente só está dando exemplos de coisas que nos marcaram muito, né? Curta as vitórias que vocês têm no dia a dia, as vitórias que vocês têm durante a semana, no mês, no ano, né? São essas pequenas vitórias que vão preparar você para coisas maiores, para aquilo que vocês estão procurando realmente fazer. Mas não se acomodem. Sabe por que nós levamos vocês vendados aí, né? Eu estou dando um spoiler aqui, nessa parte da trilha que eu não vou dizer qual é o nome? Tá vendo a minha cara de feliz ali? Porque eu sei que, de certa maneira, dali em diante, vocês vão escutar melhor, vocês vão tentar sentir melhor, e principalmente quando vocês tirarem as vendas, vocês vão ver quanto o mundo pode ser bonito. Mas para isso, vocês têm que dar um passo, vocês têm que sair de casa, vocês têm que ir até a trilha. E é isso que vocês devem fazer com todas as coisas. Acordar. Ter atitude, executar. O mundo não é daquele que tem grandes ideias, às vezes tem uma ideia simples e executa. Olha o WhatsApp, ideia simples, vou fazer um comunicador de mensagem, o cara foi lá e fez, executou. O YouTube, o cara foi lá, vou fazer um site para pôr vídeos, foi lá e executou. Né? São as coisas que a gente mais tem aí de diferentes do mundo. O cara foi fazer uma página que pesquisava outras páginas. Ele nem faz a página, ele faz páginas, é o Google. Ideia simples, né, que a gente pode fazer. Eu sou um maluco e falei assim, cara, vamos levar esse povo para caminhar no meio do mato? Vamos, mas só caminhar não basta. Temos que colocar um pouco a mais. Temos que acordar essa galera. E é isso que a gente vem fazendo. Tá? Então vocês têm que escutar o chamado de ir adiante. E a partir do momento que vocês definirem que vocês querem ir, não olhar para trás, né? Como dizem, para trás nem para pegar impulso, é em frente, sempre. Vai ter momentos que a gente tem que parar para pensar? Sim, vai ter. Né? Aí você para, você relaxa também, você curte o caminho, você chora com aqueles que você tem que chorar, você reclama. Tem dias que eu e a gente está aqui, a gente até fala, eu não quero uma estratégia para sair do problema, eu só quero reclamar com você, eu quero que você xingue comigo o problema, entendeu? Foi injusto mesmo, vai tomar nos... Só isso, você precisa também. Você precisa ter um momento com os amigos. É igual a jornada do herói que a gente falou na outra aula, né? Não tem um momento que os heróis estão lá todos tristes, eles vão lá, tomam alguma coisa junto, comem uma coisa, fazem um banquete e depois eles vão para a guerra.
mas eles esquecem das tristezas e vão. Então, a atitude é isso, né? Então, gente, levantem-se, né? Mas principalmente apliquem aquilo que vocês têm vivido nas aventuras de vocês no dia a dia. Seja em casa, seja no relacionamento, seja no trabalho, sejam diferentes. Subam o cume de vocês a todos os dias, que é chegar no final do dia e dizer, fiz aquilo que eu me propus fazer, né? Tem um vídeo fantástico de um comandante da Marinha, coronel, sei lá, que ele diz o porquê que você deve fazer, né, a sua cama todos os dias, mas ele fala porque você já vai começar o seu dia executando uma tarefa e finalizando ela com atitude. E se no final do dia nada der certo, você vai chegar em casa e vai ter uma cama arrumada para chorar suas mágoas e tudo mais, né? Depois eu mando esse vídeo no grupo, ou se alguém tiver o link aí, já manda lá. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. O percurso, não só o final da jornada, né? Exato, né? Quem já assistiu aquele filme O Poder Além da Vida vai também ver a referência aí, né? Teve trilhas que a gente fazia antes de exploração que a galera ia só para curtir a exploração, entendeu? Não tinha um lugar onde chegar, a gente nem chegava. Mas eles sabiam que eles tinham feito algo diferente, novo, você entendeu? Eu adoro fazer trilha de exploração porque eu não sei nem se vai chegar. Mas a gente está em ação, está em atitude. E vocês, o que tem para compartilhar comigo sobre isso? Vamos lá. Nós temos 5 minutos para isso. Alguém? Eu vou falar. Vai lá. Na verdade, quero compartilhar um pouco desse início, assim, no Trekkers. Eu sabia que essa era a aula que eu ia falar sobre isso. Vai lá. A minha primeira trilha foi a Lotus, e justamente que nem uma trilha de iniciante, e aí no meio do caminho, meu Deus, isso aqui é trilha de iniciante, eu não quero nem ver as outras mais. Nós até revemos isso. Eu passei mal no trilho, tipo, fiquei lá, eu não sei se eu vou vomitar, se eu vou desmaiar, mas sentei, aquele monte de gente vindo, o que tá acontecendo? E realmente depois, claro, se para pensar, e o que aconteceu? Primeiro, realmente foi algo tipo, sair de casa, eu vou fazer uma coisa diferente, eu não estava nem preparada fisicamente para aquilo. Foi, né? Mentalmente, eu acredito que muito menos também, porque eu estava no serviço, no trabalho, naquela coisa de estresse, então eu simplesmente queria uma fuga. E aí, como eu e o Thiago, a gente sempre faz juntos, né, a trilha, e ele consegue andar bem mais rápido do que eu queria fazer o quê? Eu queria ir junto com ele. O Thiago te diz, nunca siga o ritmo da outra pessoa, você só vai se ferrar, assim. E foi justamente o que aconteceu. Daí ele teve que voltar também para ajudar. E foi em setembro isso, do ano passado. E aí ficou aquela coisa, e aí vamos se preparar e vamos continuar? Não vamos nunca mais? Como é bom saber essas coisas dos bastidores. Bem isso. Aí, não, em janeiro, vamos voltar então, em janeiro. Vamos escolher uma trilha bem fácil. A gente começou com queijos e vinhos. Ótimo. Trilhona difícil. Bem difícil, tipo, só para ver se ia pegar o gosto de novo. Sim, mas legal. E até que chegou agora que eu tô todo dia incomodando, né? Eu já vou virar panda, Já vai. Mas vocês entenderam que tem um aspecto que eu tava falando isso? Você precisou ir na trilha de queijos e vinhos porque você queria de novo se divertir. E tem muita gente que esquece isso também, sabe? Eu digo para as pessoas, o poder da agora a gente pede para todo mundo repetir, porque não é uma trilha difícil, mas sabe, nesse dia você vai se divertir, você vai para a cachoeira, você vai conversar, você não está ali para render, você está ali simplesmente para se divertir. A gente não precisa ficar no topo sempre, né? Tem que voltar. Não, e foi muito bacana, porque depois de queijos e vinhos, no dia seguinte tinha a trilha da Caninana, e aí a gente tinha acabado encontrando a Keldy de novo, que é uma amiga de colégio do Thiago. A gente tinha encontrado ela lá na trilha da Lotus, que a gente fez. E daí a gente encontrou na Queijos e Vinhos e ela falou que ela ia fazer a Caninana. Daí quando o Thiago chegou em casa, eu vou fazer também, que ele te ligou meia-noite quase. Exato. Aí eu falei, não vou, tipo, só de entrar aí já 10 quilômetros, nunca na vida.
E agradeço por não ter ido, porque daí foi ele que precisou de ajuda nessa. Mas você entende? Mas realmente... Ter ciência, né, do que você pode e também não pode fazer naquele momento, para não se colocar numa situação de risco. Exatamente. E aí depois foi indo, vamos fazer o desafio Fundo da Grota, vamos fazer o Oliveiras. Aí eu ainda dou um pouco de risada porque o pessoal fala, nossa, o Fundo da Grota é muito pior. Eu falo, o quê? Gente, a Oliveiras é muito pior, não tem como. A percepção de cada um são muda, totalmente diferentes. E é que nem você falou, nas Oliveiras eu tava ali, o Thiago fica falando que eu tava andando que nem um peregrino, tipo, tava lá no final, andando no ritmo, e eu só escutava a Ana atrás de mim. Vai lá, um passo de cada vez, vai devagarinho. É isso mesmo, gente, é isso mesmo. Tem que ter É o comentário da Kátia aí, porque eu participei do Oliveira junto com ela também. Uhum. E assim, eu participei sem ver, sabe, o roteiro direito. Eu falei, nossa, vou lá para dar um rolê, né? Para passear um pouco, né? Me distrair. Chegando lá, até a parte da subida achei bem legal, assim, tava tendo um ritmo bacana, né? Mas eu acho muito legal essas analogias que são feitas aqui no Novo Capital, né? Uhum. As analogias todas que são feitas referentes às subidas, né? As montanhas. E justamente na volta, na volta foi onde que eu me vi assim, bem sem preparo, assim, né? Não cheguei a ter nenhum tipo de dificuldade maior assim, mas a Kátia me ajudou ali com água na cabeça aqui. Aí o pessoal, eu lembro até no começo falaram assim, você não trouxe nenhum chapéu nem nada, né? Aí eu não falou pra quê, não pensei nisso na hora, sabe? E o Dom falou ali agora, né? A gente tem que estar preparado com todas as coisas, né? Tem que estar com o emocional, com o físico, enfim, com outros inúmeros outros fatores que fazem parte do nosso ser, né? A gente tem que estar preparado para o dia a dia mesmo, não para as grandes vitórias, né? Para os descansos, todos eles para conseguir aproveitar, né? E eu achei legal assim que eu fui para Oliveiras achando que seria quase uma tormenta da vida, porque o nome tormenta assusta, né? Oliveiras alivia, né? E chega lá não tem nada de alívio não. Nossa, foi um negócio muito... Tudo psicologicamente pensado. Justamente foi um negócio muito legal mesmo, assim, chegar lá naquele pé de abacate e falar, nossa, cheguei. Show. É isso aí. Essa é a ideia. Fala, Lia, você tá aí olhando para nós? Eu tô vendo. O que você quer falar com a gente? Tô só ouvindo, gostei do que o pessoal falou aí, muito bacana. Ver a experiência deles também. É legal ver os bastidores, né? Muito legal. E, gente, alguém mais? Então tá. Gente, então assim, muito obrigado, né? Eu espero que vocês levem então para a segunda e para a semana toda essa vibe de executar, de ir adiante. Peguem algo que é grandioso para vocês hoje, tá? Façam um planejamento, levem em frente e só se deem por satisfeitos quando aquilo estiver executado. Não precisa ser do melhor modo, mas que seja feito, né? Aí depois a gente vai aprendendo a fazer, aos trancos e barrancos. Tá ok? Então lembre, atitude e altitude, né? Quero ver vocês cada vez mais longe e mais alto também. Grande abraço, gente. Até segunda que vem. Tchau. Show. Rola show. Valeu.